Fala pessoal, você está no Sebrae Prevcast e antes da gente começar um novo episódio com conteúdo muito interessante, fazer aquele momento jabá, pedir o apoio de vocês, seguir a gente nas redes sociais, curta, compartilha com um amigo, com um familiar, para a gente poder chegar esse conteúdo para um máximo de pessoas. Vai ser um conteúdo bem diferente, a gente nunca trouxe isso aqui para vocês hoje. Nossas redes estarão aqui, o editor vai colocar aqui para a gente na tela, nosso site sebraeprevidencia.com.br, nosso Instagram FinançasCheck, nosso LinkedIn, Sebrae Previdência, YouTube, TV Sebrae Previdência, no Spotify também vocês encontram o Sebrae Previdência para ouvir o podcast. Tá? E também a nossa lista de músicas recomendadas aqui pelos convidados, vocês também podem acompanhar lá pelo nosso Spotify. Hoje aqui na bancada estou substituindo o Kalel, fazendo a parte aqui do apresentador. Temos o nosso diretor de investimentos, Vitor Hall, já figurinha carimbada aqui, né, nos nossos episódios. E a gente tem um convidado hoje especial que vai debater, trazer esse assunto para a gente, né, o Alexandre. Alexandre, por favor, se apresente aí para a equipe. Tudo bem, pessoal? Bom, meu nome é Alexandre Frade, eu sou gestor de estratégias indexadas na Itaú Asset. Eu sou engenheiro mecânico de formação, passei por mais de 10 anos na gestão de recursos em Previdência, depois fiz uma migração para o mercado de Asset Management em São Paulo, trabalhei 5 anos numa casa estrangeira fazendo gestão de ETFs e de fundos indexados e estou no Itaú agora há pouco mais de 5 anos também. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Legal, Alexandre, a gente que agradece a oportunidade, né, você ter aceitado o nosso convite. Acho que já para começar a introduzir o assunto aqui, ligar a tecla SAP, né, estratégias indexadas. Né? Conta pra gente o que são essas estratégias indexadas, né? Qual que é o foco? Estratégias indexadas, quando a gente está comentando sobre essa área, vamos dizer, dos investimentos, a gente está falando sobre índices. Índices são um conjunto de ativos ou um conjunto de regras que você utiliza para sistematizar algum processo de gestão. Eu quero um índice só com os ativos de renda fixa listados no Brasil. Eu quero um índice com as ações americanas. Eu quero um índice com as ações brasileiras. Eu quero que elas tenham o peso proporcional ao seu valor de mercado ou pelos dividendos que eles pagam. O índice é uma tentativa de você pegar algo que é muito complexo e muito amplo, que é o universo inteiro de investimentos, e você tentar simplificar isso em regras que sejam claras, que sejam replicáveis e que você, de maneira mais importante, até que você consiga utilizar para fazer planejamento de investimento em cima delas. Tá? Então, quando você, aqui mesmo na fundação ou em outros clientes, fala, eu vou investir em renda fixa, geralmente você utiliza algum tipo de indexador para se medir. É o CDI, ou é o índice de inflação, alguma métrica você precisa seguir. Né? Então, a gestão indexada é uma gestão que procura ser eficiente e que tem um custo mais acessível para fazer replicação desses índices. Né? Ao invés, ou diferente de um gestor ativo que tem como objetivo bater estes índices ou ter uma rentabilidade acima deles, a gestão indexada ela foca em replicar esses índices de maneira muito eficiente. Bom, Frade, isso é bem interessante. Acho que traz uma discussão assim, já o que você falou, que essa discussão vale a pena tentar bater um índice de referência, né? Quer dizer, quando você está analisando aí, quem gosta de investir em renda variável, por exemplo, aí você tem a referência maior aqui no nosso mercado, que é o Ibovespa. E aí você tem vários gestores aí trabalhando no mercado que tenta bater esse índice. Como é que é isso para você, essa gestão, a diferença entre gestão ativa e passiva? Qual o histórico que você tem? O que você traz aí para a gente trabalhar essa dinâmica aí? Ótima pergunta. Eu acho que ao longo do tempo esse tema vem e volta e a gente prefere abordar ele ao invés de uma questão gestão ativa ou gestão passiva, a gente prefere trabalhar em como utilizar estratégias indexadas também para fazer gestão ativa. Então, você tem excelentes gestores que, ao longo do tempo, conseguem ter um resultado favorável contra índices. Você tem outros gestores que têm mais dificuldade. Quando você faz uma avaliação, principalmente com mais eficiente é o mercado, mais difícil é de bater os índices. E não é uma atividade que é simples para todo mundo fazer. Então, tem alguns times que têm processos, algumas casas que têm processos para fazer essa gestão ativa e são eficientes nela, mas o que a gente acredita é que, em geral, toda essa parte de gestão ativa vem com um custo. Então, qual seria o custo adequado? Qual é a diferença de custo de um fundo indexado ou de um fundo ativo que faria sentido migrar de um para outro, né? E eu acho que quando a gente fala de gestão indexada, o que a gente tenta fazer é ter uma replicação tão
eficiente dos índices, de maneira tão eficiente até da ótica de custo, que o gestor ativo, que não quer ficar ativo o tempo todo em todas as classes de ativo, possa utilizar esses fundos indexados ou os ETFs como parte da sua alocação. Né? Então, você tem, sei lá, um bom exemplo seria um fundo multimercado. Você pode usar estratégias de juros, estratégias de moeda, estratégias de bolsa, commodities, enfim. O gestor pode ter um edge ou pode ter uma vantagem, por exemplo, na análise de ações locais. Ele pode ser um grande especialista nisso. Porque a gente acredita que talvez ele possa, então, gastar mais tempo olhando para ações locais e fazer a replicação da parte da carteira onde não é um especialista nato, que ele não está olhando com tanta profundidade, ou mesmo que ele não vê uma oportunidade naquele momento de geração de alfa, e fazer a replicação através de índices, porque aí ele consegue focar onde ele de fato está agregando valor. Então, a nossa ideia não é substituir, a nossa ideia é agregar. Pode ser uma substituição temporária, pode ser uma substituição parcial, e o que a gente prefere olhar é como um instrumento que seja útil tanto para a pessoa que quer simplesmente indexar e não quer mais olhar para a gestão ativa, quanto para aqueles que querem fazer uma gestão ativa de parte do portfólio. Legal. E também tem a questão, né, Fred, você falou muito bem, é o seguinte, quando você usa, né, uma gestão que você está olhando um fator de risco, já é difícil de acertar, né? Se é o juro, se é o pós-fixado, se é o pré, se é a bolsa que vai andar. Mas imagine você destrinchar isso para saber na bolsa qual a ação que vai andar. Então, de fato, é um trabalho que você tem que ter uma equipe muito grande. E acho que uma gestão, né, que a gente está chamando de passiva, a gente vai entrar na como fazer isso agora, facilita bem, né? Porque você já entra numa carteira diversificada focando naquele fator de risco, né? Exato. Então, quem usa muita gestão indexada acaba acreditando ou se convence de fazer o uso, é que tem bastante literatura sobre o fato, principalmente para os investidores de mais longo prazo, que você consegue gerar mais resultado, ou uma parte maior do seu resultado vem da alocação entre classes de ativo do que o alfa que você está gerando dentro da sua classe de ativo. Então, aqui trazendo mais para o cenário do Sebrae Prev, dentro dos perfis, existe mais diferença em definir quanto de renda fixa e quanto de renda variável, por exemplo, só para simplificar nas duas classes que são mais difundidas, você está alocando do que quanto está rendendo a sua renda fixa ou quanto está rendendo a sua renda variável acima do indexador que você usa como referência. Né? Então, eu acho que esse que é o grande ângulo que a gente tenta trazer. Alexandre, uma coisa me surgiu aqui, assim, a gente falando independente de ser institucional ou pessoa física, vão investir no ETF. Quando a gente vai fazer um investimento em ação, a gente faz ali um valuation, né, um fluxo de caixa descontado da geração futura de receita para um preço justo hoje. Né? Como que eu calculo um preço justo de um ETF se ele é uma grande cesta de vários ativos? Isso é uma ótima pergunta. Diferente de uma ação que tem um preço subjetivo, porque por melhor que seja o seu valuation que você está aplicando, você tem diversas premissas. Qual é o custo de capital daquela empresa? No máximo, você consegue utilizar uma foto, olhar para trás e ver quanto ele foi e usar alguma premissa para você projetar isso para frente. Tá? Qual vai ser a receita de vendas daquela empresa? É um número que você está imputando com base em assunções. Né? Diferente disso, o preço do ETF ele é objetivo. Quanto vale o meu ETF a cada momento? O ETF tem a carteira dele publicada todos os dias no site. É uma demanda regulatória aqui. E mais importante que isso, ele tem uma carteira de troca que permite aos agentes arbitrarem. Arbitrar eu consigo vender ou comprar algo que está fora de preço e ganhar dinheiro fazendo isso. Então, tem vários agentes que ganham dinheiro com isso. A cota do ETF deveria valer 50, se ela está valendo 49, eu vou comprar e vou destruir esse ETF no mercado primário. Isso é uma discussão um pouquinho mais complexa, mas o que eu quero trazer é o seguinte. O ETF ele vale exatamente quanto vale cada ação dentro dele vezes a quantidade de ações que eu publiquei para ele. Então, diferente de uma ação onde o preço é subjetivo, o ETF tem um preço objetivo. Esse é, inclusive, o motivo que faz o ETF ser tão difundido no mundo inteiro e atraente para diferentes tipos de investidores. Tá? Pensa que toda vez que você vai comprar uma ação, ou que você está lá na sua casa, você vai fazer o fluxo de caixa descontado, que você comentou.
Tá? Então, um investidor pessoa física tem uma limitação do número de empresas que ele consegue fazer essa avaliação. E vamos aqui supor que, por mais genial que seja o investidor pessoa física, é difícil para ele conseguir ter o mesmo volume de análise do que casas que têm dezenas, centenas de profissionais fazendo essas análises, vamos dizer assim, em série, com um grau de especialização muito maior. O que eu acho que é a beleza do ETF é você tirar o foco da análise de qual é a empresa vencedora e passar para qual é a classe de ativo que eu gostaria de expor. Então, eu não estou só falando de maneira muito abrangente. Renda variável, eu vou comprar um ETF de renda variável. Não, você pode dar uma olhada e estudar o índice que você está investindo e ter respostas diferentes desse mercado. Vou dar um exemplo. O Ibovespa, que é o nosso indicador mais difundido aqui no Brasil, é usado como métrica na carteira da maioria dos gestores, ele pondera as empresas pelo seu valor de mercado. Tá? Então, ele seleciona com base na liquidez, pondera para o valor de mercado, ele tem um cap de liquidez para evitar que ele fique difícil de ser replicado, mas, de maneira geral, você vai ter a carteira de ações mais líquidas e você vai ter os pesos definidos pelo tamanho relativo daquelas empresas. Se eu pegar um índice de dividendos, ele está olhando para outra métrica. Ele está olhando para o passado para me dizer como é que foi a distribuição de dividendos daquelas empresas e está fazendo uma ponderação relacionada a essa distribuição de dividendos. Então, o perfil muda. No Ibovespa eu vou pegar empresas maiores, mais estabelecidas, que negociem mais e que sejam muito líquidas. No índice de dividendos, eu vou ter empresas que fazem maior distribuição de caixa via dividendos. Quando parece simples da ótica de índice, mas tem muito mais coisa por trás, né? Uma empresa que distribui dividendos recorrentemente, ela geralmente está em outro ciclo, numa fase diferente da sua maturação. Vamos pegar aqui um exemplo muito extremo. Uma startup que ainda está criando sua equipe, que está criando produto e desenvolvendo, ela tem que fazer muito investimento nela mesma para ela poder ter um negócio. Uma empresa que já existe há 50, 60, 70 anos, tem uma fatia de mercado grande, já está num outro momento onde ela consegue devolver dinheiro com mais recorrência para os seus investidores. Então, eu estou selecionando aqui 2 índices que são relevantes, que são importantes dentro de renda variável, mas eu estou tendo exposições diferentes. Tá? Então, eu acho que a beleza dos ETFs ou da gestão indexada é você conseguir fazer até essa troca de eu vou agora sair dessa carteira aqui por valor de mercado e vou para essa de dividendos com muita naturalidade, com muita eficiência e com um custo baixo. Tá? Então, ao invés de você, como investidor, precisar olhar 300 empresas listadas no Brasil, talvez você possa gastar o tempo entendendo uns 5 ou 6 índices locais que funcionam como as suas ferramentas de alocação. E, Cláudio, até para deixar mais claro aí para o nosso público, que a gente já evoluiu, né, falou do ETF. O ETF, para a pessoa, o participante que está começando a conhecer um pouco mais de mercado, está interessado. O ETF é como se fosse uma ação, vamos pensar, ver se é isso, que compra, que a pessoa acessa uma carteira de investimento, seja ela renda fixa, renda variável. Pode deixar isso mais transparente? Vamos lá. O ETF é um fundo de investimentos. Assim como os outros fundos que você compra no seu banco. A diferença dele é que ele tem as cotas dele listadas na bolsa. Então, sim, você compra e vende ele como uma ação. Então, quando você investe no seu fundo de inflação, por exemplo, no seu banco de preferência, você compra uma cota, só que você compra pelo balcão ali do banco, né? A distribuição é feita por dentro do banco. No ETF, você usa a sua corretora para comprar e vender essa ação. Qual é a diferença que vem daí também? Bom, o ETF, você não precisa ter uma conta em cada banco para poder comprar um produto de cada gestor. No ETF, você consegue sair ao longo do dia. Quando você faz uma aplicação, um resgate no fundo, eu não sei se é claro para todas as pessoas, né? Mas às vezes você está fazendo um resgate num fundo que tem prazo de cotização de 20. Então você está comandando hoje, mas o valor da cota que você vai receber só vai ser definido daqui a 20 dias. No ETF, eu sei qual é o valor que eu vou receber no instante em que eu executo o trade. O valor de tela que você está executando, menos os seus custos de transação, você vai receber em D2, no caso de renda variável, e em D1, no caso de renda fixa. Eu gosto de frisar isso porque parece uma diferença pequena, mas não é. Em mercado, 20 dias são uma bolsa, eternidade. Né? Exato. Em bolsa, muita coisa acontece em 20 dias. Em renda fixa também. Então, você poder fazer os movimentos que reflitam a sua ideia para a sua carteira de maneira imediata é uma vantagem tremenda. Além disso, o ETF tem, quando é feito por boas casas e conduzido da maneira certa, todo um ecossistema em torno dele. Então, lembra daquela figura que eu falei lá atrás dos arbitradores? Tem, inclusive,
formador de mercado contratado para prover preço de maneira formal. E qual que é a beleza para a pessoa física, aqui falando direto para o participante, talvez menos para a fundação e mais para o participante? É que o preço que a pessoa física consegue adquirir o ETF é o mesmo que o investidor institucional grande. Então, quando você, por exemplo, compra um título de renda fixa, se você ligar no seu banco e quiser comprar, em geral as pessoas vão lá no Tesouro Direto, então o preço é dado para você, você tem uma diferença entre o preço de compra e de preço de venda, que a gente chama de spread, que geralmente é significativo, né? No caso de comprar qualquer ativo, você tem também essa diferença. No ETF, a vantagem é que esse spread, ou essa diferença entre o preço de compra e de venda, ele é fornecido para o mercado inteiro. Então, é um mercado onde você, Vitor, consegue comprar com o mesmo spread do que uma fundação. Não é o que acontece nos outros mercados. As taxas que os investidores institucionais grandes conseguem comprar NTNBs, por exemplo, na renda fixa, não é a mesma taxa que você consegue ir lá e adquirir no seu Tesouro Direto. Então, nesse ponto de vista, o ETF é democrático. O engraçado é que no Brasil, esse instrumento que é super democrático, que é simples de se utilizar, e que nos Estados Unidos é assim largamente utilizado, especialmente como um veículo de pessoa física, no Brasil ainda existe uma certa aura de que é alguma coisa complicada. E o ETF é exatamente o oposto disso. O ETF é comprar uma classe de ativo fazendo só uma negociação. O que é mais difícil? Comprar 80 ações na Bolsa ou comprar um ETF de Ibovespa? O que é mais difícil? Selecionar quais os vértices você vai comprar de NTNBs ou comprar um ETF que traga toda a carteira, por exemplo, do IMAB. Entendeu? Então, o que a gente acredita muito é nessa simplificação, nesse acesso e nessa democratização dos investimentos. Aproveitando que a gente está falando aqui sobre a pessoa física, só para pegar esse gancho, os ETFs eles têm alguma vantagem fiscal? Excelente comparado pergunta. A ações, Excelente títulos? pergunta. Sim. No caso dos ETFs de renda variável, começar pelo que já tem mais tempo no mercado, o tratamento tributário é igual de uma ação. Então, Só que não tem a isenção, né, dos 20 mil. Qualquer não valor que tem você a isenção dos 20 mil, mas você tem o tratamento tributário de 15%. Tá? Não tem a compensação. Se for day trade é 20%, né? E se não for no mesmo dia, aí segue os 15%. A faixa de day trade eu nem vou lembrar de cabeça. Não é muito o que a gente tenta convencer as pessoas a fazerem, né? O nosso approach é muito mais de auxiliar as pessoas a se posicionar e construir carteiras que ajudem elas a realizar o sonho delas no longo prazo. Tá, mas a tributação para a renda variável é 15%. E nos ETFs de renda fixa tem uma vantagem, e não é só uma vantagem, são várias vantagens. Então, vamos lá. O ETF não tem IOF, ele está zerado. Então, sabe aquilo quando você investe num fundo e se você não sair nos primeiros 30 dias, você vai tomar uma dentadinha ali? No ETF, você pode sair no dia seguinte que você não tem IOF. 2, o ETF não tem come-cotas. Come-cotas é um evento que acontece 2 vezes por ano, a maioria das pessoas nem sabe, mas é recolhido imposto dentro do seu fundo no mês de maio e novembro. E qual é o efeito disso? É que juros sobre juros é uma das coisas mais poderosas que existem no mundo. É isso que move o mercado financeiro e é isso que faz o efeito da bola de neve de acumulação ocorrer de maneira exponencial. Então, assim, você não ter come-cotas te permite uma rentabilidade ao longo do tempo melhor do que você ser tributado sempre 2 vezes por ano e mais no resgate. E a terceira vantagem é que o ETF tem a tributação, os ETFs de renda fixa, que tem a preocupação, e todos os, por exemplo, do Itaú Asset que a gente lançou, tem essa preocupação, tem um prazo médio de repactuação acima de 2 anos, eles têm a tributação de 15%. Por que isso é importante? Porque você sempre vai ser tributado por 15%, independente do período que você está investido. Então, o que eu posso te falar é que, na melhor das hipóteses, se você segurar um investimento durante 2 anos, se você esperar o seu IOF zerar, se você esperar tudo isso, você vai ter um tratamento igual ao do ETF. Em todas as situações diferentes, você vai ter um tratamento no ETF que é favorável com relação a isso. Isso é dinheiro na mesa. Isso é a base da gestão indexada do que a gente conversa. Manter exposição nas classes de ativos que você quer, manter isso com um custo baixo, porque o custo também é outro fator que entra na acumulação e no juros sobre juros e tem um impacto gigantesco na rentabilidade de longo prazo, e eficiência tributária. Essas são as coisas que você consegue controlar. Porque para que direção o mercado vai é mais difícil, depende de uma série de coisas. Mas controlar seu custo e controlar sua eficiência tributária é algo que todo investidor pode fazer.
Não, e assim, você já trouxe aí várias vantagens, né, da diversificação, né, da carteira que você ganha logo de cara adquirindo, a questão de saber o preço, né, que você está cotizando o seu investimento, né, exatamente, e você sai da incerteza de preço, questão fiscal, mas acho que o mais relevante aí, de fato, para quem faz gestão, principalmente quem faz gestão institucional, é de fato aquela ideia de poder escolher o fator de risco que você quer estar, né? Como é a macroalocação, como é que você vai alocar esse recurso e como você vai buscar dinheiro. A gente tem visto isso no mercado, quando o mercado está mais avesso a risco, todo mundo sai, vai para a renda fixa. Quando começa a melhorar, todo mundo quer voltar para a bolsa, e a gente vai passar por essa dinâmica agora, assim. Então, assim, na prática, como é que uma pessoa, quais ETFs que tem de renda fixa, de alguns exemplos, só para a gente poder dar uma dinâmica assim de como é que a pessoa pode atuar nesses movimentos? Vamos lá, então no Brasil já conseguimos acessar a classe de ativos, por exemplo, índices de ações nos Estados Unidos, o S&P 500, a gente consegue acessar o Ibovespa, a gente consegue acessar o IBX 50, conseguimos acessar o índice de Small Caps. Small Caps é alguma coisa que o investidor pode, que quiser adicionar um pouquinho mais de risco, de beta que a gente chama, né? Quando a bolsa subir, algo que suba um pouco mais, quando cair também, você traz um pouquinho mais de volatilidade, mas você consegue, eu acho que, usar essa ferramenta para regular o seu nível de risco. Tá? E renda fixa, você já tem a carteira inteira do IMAB, você tem a parte curta da curva, os títulos com menos de 5 anos, você tem os títulos com mais de 5 anos e você tem a carteira do IRFM. Tá? A gente tem também já na Bolsa ETFs de cripto, por exemplo. Então, para aquele investidor, isso é um fenômeno engraçado no Brasil, né? Existia uma espécie de consenso que o investidor brasileiro era avesso a risco. E aí vieram os ETFs de cripto, que têm uma volatilidade extremamente mais alta que os ETFs de renda variável, por exemplo, e fizeram um sucesso relativo. Então, a gente também lançou um ETF de Bitcoin e as pessoas conseguem fazer essa montagem da sua carteira. Eu acho que a ideia central, especialmente falando para as pessoas físicas, seria desenhar uma reserva financeira que te permita fazer o que você precisa no curto prazo, mas ter essa carteira que atenda os seus objetivos bem desenhada, que idealmente você mexa menos nela, já tem disposição a essas classes de ativos maiores e consiga fazer algo que seja mais equilibrado. A lógica aqui não é ninguém inventando a regra, a roda. A lógica é de que você consegue reduzir o risco geral da sua carteira tendo ativos que são descorrelacionados. Tá? Então, aqui é como obter esse retorno ao longo do tempo, né, no longo prazo, com o mínimo de retorno possível. Com o mínimo de volatilidade possível. Não, é bem interessante isso, e é de fato o que a gente tem buscado aqui na fundação, né? Todo usar esse ferramental aí que o mercado disponibiliza para que a gente possa acessar as classes de risco, né, os fatores de risco, da maneira mais rápida e mais diversificada possível. A grande preocupação nossa aqui é, de fato, construir uma carteira que possa apresentar um bom retorno ao longo prazo, mas que gere o mínimo de volatilidade possível. E essa é a melhor ferramenta e a forma como a gente tem feito aí. Mas eu queria trazer um outro assunto também, que acho que é bem interessante, a gente usa bastante aqui, é a questão de gerar renda adicional com o aluguel desses ativos. É isso mesmo? Como é que funciona? Isso, então. Como esses ativos são listados em bolsa, eles têm acesso a um mecanismo de rentabilidade que é muito eficiente. Aqueles investidores que querem ficar short, como a gente fala, querem vender, estar exposto à queda desses ativos e não tem os ativos, eles conseguem alugar esses ativos. Tá? E para alugar esses ativos, eles pagam um aluguel. Então, se você está sentado naquele ativo, você tem uma posição, por exemplo, em Ibovespa, que você não pretende vender nos próximos 2 meses, 1 mês, você aluga esse ativo, você vai ganhar uma taxa, tá? E você vai ter a sua posição rentabilizada. Esse ativo e toda essa parte do aluguel é regulada na central depositária da B3. Você não tem risco de crédito aqui. E se o cara não me devolver? Se o cara não te devolver, isso vai ser um problema que a B3 vai resolver com ele. Então, alugar para o inquilino lá, né? Isso. Você não vai ter esse mesmo problema, é diferente do aluguel de um imóvel nesse ponto de vista. É como se tivesse uma central de aluguéis que vai pagar o dono do imóvel e vai se resolver com esse inquilino que não pagou. Tá?
Essa receita, ela chega a ser importante. Então, é comum para a gente, dentro dos nossos ETFs, conseguir alugar os ativos que estão lá dentro deles e gerar uma renda que pague o custo da taxa de administração deles, por exemplo. Então, se você pensar que o ETF deveria te dar a rentabilidade do Ibovespa, por exemplo, menos a taxa de administração, a gente consegue, ou tem conseguido ao longo do tempo, mais do que devolver esse valor da taxa de administração. Então, você está tendo um alfa, que seria alfa é o que você recebe de retorno, além do retorno do seu benchmark, sem estar correndo um risco ativo. O que é um risco ativo? Eu estar com uma ponderação de ativos diferente da carteira do índice para tentar bater esse índice em termos de rentabilidade. Tá. Então é mais uma forma de trazer um retornozinho adicional sem nenhum risco, né, operacional. Isso é exatamente como a ideia, trazendo de imóveis que você trouxe. Você comprou 5 kitnets, esperando que o valor das kitnets vai crescer ao longo do tempo. Em vez de deixá-las paradas, você consegue alugar e, além da valorização do imóvel, você recebe um aluguel por isso. E o fato de estar alugado, né, aquele papel, aquele ativo, não quer dizer que o rendimento, se ele subir, sei lá, o Bovespa, você tem um ETF de Bovespa, o rendimento é todo seu, né? Não, isso. Quando você puxar esse aluguel, que a gente chama, você quiser, eu quero parar de alugar, o tomador do aluguel vai te devolver e você vai receber a cota pelo valor que ela tiver naquele momento. Então, se o mercado se valorizou, você vai ter a valorização toda do mercado. Você não se desfaz, né? Você não se desfaz, você fica com aquela posição. A única coisa que muda é que você fica com aquela posição bloqueada enquanto ela está alugada. Né? É isso. Você, para negociar ela, você vai ter que chamar esse aluguel de volta, geralmente 2 dias antes, e depois poder fazer a venda. Já que a gente falou sobre renda extra, a gente falou aí sobre o aluguel. E dividendos? Pagam dividendos? Os ETFs é uma ótima pergunta também. Os ETFs, sim, todas as ações que estão dentro do ETF, que pagam dividendos, têm esse dividendo revertido dentro da cota do próprio ETF. O gestor não fica com nenhum pedaço desses dividendos? Não. Essa receita de dividendos é toda devolvida de volta para o cliente dentro da cota. E aí eu tenho recebido muitas perguntas e tem uma grande parte de investidores que gosta do fluxo de dividendos. E por que a gente acha que o ETF da maneira como está é uma vantagem? Toda vez que uma empresa paga dividendos e você recebe, você gera um evento tributário. Você vai ser tributado naquela distribuição de dividendos. O ETF, o fundo, é isento dessa tributação. Então o ETF vai receber, o fundo vai receber esse dividendo cheio, reaplicar na carteira do fundo, você só vai ser tributado quando você fizer a venda desses ativos. Então também é uma forma de eficiência tributária. Além da melhor alíquota, você tem vantagem nas distribuições de dividendo e ela não é pequena. Tá? Mas eu gosto do fluxo de dividendos. O que eu deveria fazer no ETF? Bom, a gente analisa lançar ETFs no futuro que tenham essa distribuição para quem quiser, tudo bem. Mas enquanto isso não acontece, a melhor opção tributária, inclusive, é que você vá lá e venda o valor que você quer ter de fluxo a cada mês. É mais eficiente tributariamente. São os ETFs brasileiros, né? Que não pagam, que são dessa forma. Isso é uma grande vantagem. Então as pessoas falam, mas nos Estados Unidos os ETFs distribuem dividendos. É o sonho do investidor americano que isso não aconteça. Mas por que você acha isso? É só ver o tamanho do movimento para os ETFs listados na Europa. Os ETFs UCITS, que a gente chama, que obedecem a algumas regras e tal, têm a possibilidade de serem ETFs que fazem o reinvestimento. A gente chama uma classe de acumulação. Todos os investidores que são não residentes nos Estados Unidos pagam 30% nas distribuições de dividendos dos ETFs lá fora. Quando eles investem via ETFs listados em UCITS, eles não têm essa tributação. Então, muito do dinheiro dos não residentes migrou para essa plataforma na Europa por conta dessa vantagem tributária. Então, o mercado brasileiro ele tem uma vantagem tributária com relação à distribuição de dividendos com relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não abrem mão dessa bocada na distribuição e a gente ainda tem essa vantagem. Preciso movimentar minha carteira, então. Não, e é bem bacana também, você falou, tá? Tem toda a questão tributária, mas é aquilo, né? Aquele dinheiro é automaticamente reinvestido no fator disso que você escolheu. Então, assim, você não tem que pegar o dinheiro acreditar na sua conta e você vai lá ou volta a olhar. Ineficiência de ficar parado enquanto você consegue fazer o reinvestimento. E vamos lá, quando eu sou gestor do fundo e você recebe essa promessa de dividendo, que o dividendo ele fica X hoje, mas você só vai receber em D4, em D30, em D6 meses. A Petro tem feito essas distribuições de pagamento mais longo, por exemplo, a Vale fez também. O gestor do fundo vai pegar esse recebível e vai equitizar. Equitizar é o que a gente chama dar exposição àquele recebível via futuros, que dificilmente o investidor pessoa física vai fazer. Então você já vai estar tendo a exposição desde
o momento que ela ficou ex. No caso do investidor pessoa física, vai ter que esperar essa liquidação para poder se expor. Ainda tem aquela questão do psicológico. Você recebeu do ETF X, aí você vai, vou reinvestir no ETF X, mas não, mas o ETF X está caindo, não vou comprar. O ETF está caindo, está subindo muito. Então, você acha que você elimina o racional da sua estratégia de investimentos? O emocional, quer dizer. Isso é outra teoria, né? Então, behavioral finance, que as pessoas têm tendências, todos nós temos vieses. Sim, eu acho que a maneira como a gente tenta abordar, de sistematizar mais a gestão, de ter uma disciplina em cima de uma alocação, né? De você ter um objetivo e replicar aquele objetivo de maneira, eu não diria automática, eu diria disciplinada, você retira boa parte desses vieses. Né? Então, está caindo, então não vou comprar. Talvez seja exatamente o momento que você deveria comprar. Né? Então, esses grandes movimentos de manada que a gente vê ocorrendo com o que aconteceu com base no passado, geralmente eles são reativos. Né? E geralmente você está agindo um pouco depois que a causa daquele movimento já foi. Então, é uma das formas também de você conseguir ter mais disciplina automaticamente. E também tem uma outra vantagem aí, até para o institucional, que trazendo também a dinâmica das fundações, né? É que muitas das vezes, por exemplo, você tem uma carteira, né, de NTNB, você tem que ficar olhando aquele fluxo de pagamento de cupom e tal, reinvestindo tudo aquilo, e o ETF proporciona, né, eu queria saber como é que é essa dinâmica de você pegar a sua carteira e simplesmente trocar por uma NTNB e diminuir o seu operacional. Boa. Os cupons dos títulos públicos também são reinvestidos na carteira dos ETFs de renda fixa, assim como ocorre esse evento de caixa nas ações. Qual que é a vantagem? É que talvez não seja tão clara para quem está nos assistindo, assim, mas uma fundação, em geral, ela não é um plano só que atende a uma pessoa. Você tem perfis, você tem planos diferentes que foram criados ao longo do tempo e tal. Então tem todo um estresse de acompanhamento desses ativos para cada um dos perfis, dos planos e tal, que sobrecarregam controles, sistemas, back-office, pessoas, enfim, aumentam a probabilidade de erro. Você tendo uma cota só de ETF para controlar, ao invés de ter centenas de vencimentos de títulos adquiridos em dias diferentes, por preços diferentes, que tem pagamentos de cupom em momentos diferentes, simplifica o processo e libera essas pessoas que têm que fazer esse trabalho todo de acompanhamento para eventualmente estarem pensando nos próximos investimentos ou nos próximos rumos, que é o que a gente acredita, que é focar o seu tempo e a sua energia no que adiciona valor. O que adiciona valor é você estar bem posicionado no mercado. Com certeza. E imagina para a pessoa física ainda, quando entra lá no Tesouro Direto, escolher se é 2035, se é 2026, imagina a loucura que é isso. Né? Esse eu acho um ótimo ponto também. O Tesouro Direto é uma ferramenta fantástica para as pessoas poderem se expor à renda fixa. Antes dele existir, era virtualmente impossível para uma pessoa física com um ticket, com um valor menor, conseguir ter essa exposição. Só que o Tesouro Direto tem algumas particularidades que a gente acha que o ETF agrega valor. Por exemplo, em dias de muita volatilidade, é comum que o Tesouro Direto não ofereça preço. A gente fala, o mercado está congelado ali, você não consegue entrar e sair. E assim, são justamente os dias em que você quer se mexer. Ou você tem uma grande oportunidade, ou você está com um grande receio e você quer sair. Então, o ETF está sempre lá e tem um preço de tela e você consegue fazer a sua movimentação. Preço, vai né? ter alguém dando preço e você vai conseguir entrar e sair das classes. Outro ponto é o que você descreveu bem. Qual será a vantagem ou a expertise que tem uma pessoa que trabalha num ramo completamente diferente de finanças para definir se ele deveria adquirir um título com vencimento em 2027 ou 2030? A não ser que ele tenha um objetivo específico naquela data e ele vai fazer um casamento desse passivo com o ativo dele ali, tá? Essa especulação demanda uma questão de precificação, de entender o tamanho do risco de você estar ficando com a duration mais longa ou mais curta, que não é uma coisa tão acessível assim para o investidor comum poder fazer. Ao se expor numa carteira de títulos públicos, você dissipa esse risco e você tem a exposição que você quer com muito menos risco, que a gente chama específico, tá? Achei legal, Alexandre, que você falou, que a gente bate muito nessa tecla sobre a expertise da pessoa selecionar ali os melhores vértices, porque a gente teve alguns relatos de pessoas querendo resgatar aí a Selic a 3,75, o assessor de investimento ali no ouvido querendo que ele coloque tudo em renda fixa. E a gente bate nessa, assim, a capacidade de você conciliar o seu fluxo de caixa para que esse seu investimento seja vantajoso.
As pessoas físicas não tem, não é nem subjugando a pessoa, mas tem que ser muito expertise no assunto para conseguir fazer isso com eficiência e qualidade, né? Até sobre a questão do assessor, existem ótimos assessores, existem outros assessores não tão bons assim. Eu acho que o que a pessoa precisa ter claro é qual é o objetivo dela, onde que ela quer chegar e qual é o objetivo melhor para ela. Tá? Então, o ETF tem um custo baixo. O ETF tem uma tributação favorável. O ETF me dá exposição à classe de ativo que eu quero. É isso que a gente tenta bater muito aqui na tecla. O ETF é um investimento bom para o investidor final. A pessoa física ou a fundação e tal. É quem mais se beneficia desse instrumento, que é muito eficiente. A cadeia toda de recomendações e tal é movida por uma série de questões sobre modelos de alocação, custo, eficiência, taxas, enfim. O que a gente procura é dar uma alternativa para que o investidor consiga tomar decisões melhores no que importa para ele, tá? E individualmente. Legal. E bom, assim, você que está nesse mercado e tal, acho que está surgindo cada vez mais produtos, né? Que cuidados aí você tem visto e que você daria para alguém que está querendo estudar um pouco os ETFs para tentar evitar nesses produtos novos que estão surgindo? Está surgindo muita coisa, né? Algumas coisas básicas, então talvez que eu acho que ajudem a maioria dos investidores. A primeira é observar se o formador de mercado existe e está na tela. Então, uma casa que tem mais compromisso com o mercado de ETF vai sempre tentar ter um formador contratado que ofereça esse spread. Então, vai ter um site público que vai dizer quem é esse formador. Então, no momento da negociação, entender que aquele formador está na tela e que ele está provendo um spread que é dentro do que você espera. Tá bom? O segundo ponto é que um ETF, o custo dele não é só a taxa de administração. Tá? Então, observar que além da taxa de administração, o quanto ele custa para entrar e sair, e por custo aqui é a diferença, esse spread que a gente está falando, entre o preço de compra e de venda. Então, tem ETFs do mesmo indexador que tem custo de entrada e saída de, por exemplo, 10 basis points. Tem outros ETFs que têm o custo de saída de 1 basis point. Então, você olhar para pagar menos. Tá? E aqui eu acho que tentar entender que você gostaria de estar investido com gente que tem já uma marca, uma presença, que precisa se comprometer, não pode ser vamos dizer assim, um aventureiro dentro daquele mercado de ETF. Tá? Então, lá no Itaú Asset eu já tenho relacionamento com milhões de clientes que eu quero manter. Eu não vou fazer nenhum tipo de loucura, tomar um risco desproporcional, esconder informação para conseguir captar um cliente novo que pode me custar a minha base de clientes. Então, eu diria que esse compromisso é muito interessante. Então, olhar se o formador está lá para te ajudar a fazer uma boa entrada ou saída, entender que o custo da taxa de administração também deveria embutir ali, você também deveria observar quanto custa para você entrar e sair, então spread, tá? Se existe um mercado de aluguel, quanto que ele te remunera, essas taxas são públicas. Então, todo esse contexto. Liquidez passa muito. Quando você fala do mesmo indexador, a liquidez potencial em geral é a mesma, mas ter um formador de mercado permite que esse mecanismo funcione. Seja tá? Então, acho que efetivo, né? a questão é você encontrar esse parceiro que te ofereça um produto que é o que você espera, sem surpresas. Acho que a gente abordou, né, os pontos que a gente queria conversar aqui, extrair do Alexandre. Só anotei aqui um resuminho breve, ver se está faltando alguma coisa, o que seriam as vantagens aí dos ETFs. Tem aqui a diversificação, né? Sim. Um custo efetivo, que tem, apesar de ser um fundo de investimento, tem custo infinitamente menor do que fundos de ações, multimercados, etc. A liquidez, né? A facilidade de você entrar e sair em algum ETF, a transparência, né? Como é divulgado diariamente, e aqui o acesso a mercados específicos, muitas vezes você citou a questão da cripto, e essa questão, eu acho que do mercado específico, ela influencia também na liquidez, que às vezes é um mercado tão restrito que não tem liquidez, por exemplo, um institucional para fazer alguma movimentação, né? E o ETF, ele consegue dar essa flexibilidade. Tem alguma outra vantagem que você acha que faltou aqui? Não, acho que o princípio é esse mesmo, tá? Custo, transparência, eficiência tributária, o prazo de cotização, que a gente já tocou mais cedo, e eu acho que o principal para esse investidor é se manter curioso, acessar os sites da gestora de ETF, olhar o que tem lá em termos de índice, entrar em contato, tirar dúvida. Eu acho que a questão da educação financeira é que permeia tudo isso e que é super relevante. Eu tenho pouca dúvida que o investidor educado
que ele vai querer buscar ETFs, ele vai buscar isso para alocação, porque de fato simplifica muito a vida dele. E aqui no Sebrae Previdência, exato, reforçando, a gente faz isso visando, né, maximizar o retorno aí do nosso participante, mas principalmente ter agilidade de fazer as mudanças aí na carteira, aproveitando as melhores oportunidades, mudança de humor de mercado e tal, de maneira rápida e eficiente, que é tudo isso que o ETF proporciona, né? Então, é um trabalho aí para quem quer aprender um pouco mais de ETF, conhecer, mas que também a gente acaba usando aqui em benefício do participante, e por isso que a gente quis trazer esse assunto aí para essa discussão. Quando a gente fala muito aqui de educação financeira, né, previdenciária, as pessoas perguntam muito, pedem dicas, caminhos para estudar. A gente fala, estuda um pouco de macroeconomia, né, para você entender ali função de juros, enfim, inflação. Aí a gente fala, para investimento, começa ali por uma renda fixa, para você entender a renda fixa. Depois vai para um fundo imobiliário, que não seja mais fácil, mas é mais simples. Depois vai para ações, por exemplo, né? Então, pela nossa conversa aqui, eu colocaria o ETF até às vezes até mais simples de você compreender do que um próprio fundo imobiliário. O conselho seria, vai para os índices. Entende um índice. O que é um índice de inflação? O que tem no índice de ações? O que tem no índice, por exemplo, de moedas? E você começa a descobrir, e você começa a entender as regras, e você vai conseguir ter uma exposição mais próxima do que você espera. É isso. Tem alguma classe que você acha mais... Para quem está começando, para estudar, vou começar a estudar ETF. Tem alguma classe que você acha que é mais... O grande potencial do curto prazo para exposição, e que vai ser sempre, eu acho que o core do investimento pessoa física no Brasil, é a classe dos ETFs de renda fixa. Então, começar por ali, entendendo. O que a renda fixa faz? Grosso modo, a gente pode falar de 1001 coisas que afetam ela, cenário macro, qual é a trajetória de juros, expectativa de inflação, enfim. No fundo, você que tem dinheiro e não precisa agora, está emprestando para alguém que precisa desse dinheiro agora e está cobrando juros por isso. E o efeito de juros sobre juros ele é espetacular. Então, é poupar e expor o seu dinheiro aos juros compostos. Essa é a lógica da renda fixa de uma maneira muito simplificada, mas ela é muito eficiente. Então, eu começaria por ali, estudaria, entraria, olharia as opções que a gente tem em ETFs de renda fixa, procura no nosso site, procura com o seu plano de previdência, tenha discussões, participe de webinars, ouça o podcast e a gente começa por aí. Legal. Acho que de conteúdo podemos encerrar. A gente tem aqui um presente para cada convidado, uma caneca do Sebrae Prevcast para você poder utilizar. Muda que a caneca branca, né? A preta que é só para a gente fazer as gravações. E a gente tem aí, como de costume... Muito obrigado. Pedir para o convidado indicar uma música de sua preferência, qualquer gênero, fica à vontade, e indicar um livro aí também, pode ser de mercado, uma leitura aí que você te agrada, que você sugere. Então, vamos lá. Livros, já que a gente está falando sobre alocação o tempo todo, sobre classes de ativos, eu acho que para recomendar aqui o Pioneer in Portfolio Management, do Swensen. Swensen é um gestor do Endowment de Yale e algumas décadas atrás ele revolucionou a maneira como as pessoas investiam e pensavam sobre investimentos de longo prazo, justamente focando em simplificar em grande parte a exposição a algumas classes de ativos e focar o tempo na geração, vamos dizer assim, de alfa em algumas classes específicas onde o potencial fosse muito alto. Então casa muito com o que a gente tem falado aqui, que penso sobre investimento. Sobre música, eu acho que é mais para um momento para relaxar ali e tal. Vou recomendar, acho que o Baba O'Reilly do The Who é o que eu ouço no meu tempo livre. Anotado, diretor? Então é isso. Alexandre, obrigado por ter aceitado o convite. O conteúdo foi muito legal, tá? Já fica o convite para um próximo. Se tiver um assunto aí que a gente tá poder... aceito. Então, tá gravado, tá? Então, obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Rol. Beleza. Obrigado. Você, pessoal, assistiu, gostou? Compartilhe, faça esse conteúdo chegar para o máximo de pessoas possíveis. Deixe aqui nos comentários críticas, sugestões e um pedido de um assunto, alguém para a gente trazer aqui, um assunto que vocês acham interessante. A casa é de vocês, isso aqui é feito para vocês e obrigado.